Olá, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez a mais uma sessão aqui de formação da OPCO. Hoje vamos voltar a falar sobre um tema que já falámos anteriormente, a nova, NASA variância, mas agora vamos ver um ou dois casos de aplicação desta metodologia através da ferramenta do software Minitab. Vamos então muito rapidamente perceber, então, relembrar o que é a nova, que é a análise da variância. Quando é que eu utilizo este tipo de ferramenta? Utilizo a ferramenta quando é importante ter a certeza que as diferenças observadas não são fruto do acaso. Okay? Portanto, quando eu quero verificar que quando estou a alterar um determinado parâmetro do processo ou quando estou a alterar uma determinada característica de input material A ou B, eu obtenho resultados diferentes e eu quero ter a certeza que os resultados diferentes que eu obtenho têm a ver com o facto de eu estar a mudar esse material ou esse input e não tem a ver com algo que por acaso também está a fazer com que o meu processo varie. Portanto, é um método segundo o qual a variação de um determinado conjunto de dados pode ser decomposto nas várias origens ou possíveis causas dessa variação. Muitas vezes também se utiliza este método da nova para determinação de causas raízes. Quando eu estou a falar de processos mais complexos, onde há várias variáveis de input que eu tenho que estar a analisar em simultâneo. Está bem? Portanto, a nova permite obter e descobrir a força das origens da variação dos meus processos. Vamos então ver um caso simples, onde eu tenho um processo onde há uma variável, que é um tipo de tratamento. Tratamento 1, que é o que está aqui identificado em cima, 360 graus a 60 minutos. Tratamento 2, 400 graus com 40 minutos de tempo. E o tratamento 3, 500 graus com 20 minutos de tempo. E cada um destes tratamentos vai produzir 4 peças diferentes. E eu vou pôr aqui o valor da dureza de cada uma destas peças produzidas com cada um desses com cada um desses 3 tipos de tratamentos que são feitos. E agora quer saber qual dos tratamentos me está a produzir peças com a maior dureza. Muito simples, tenho um fator, que são os tratamentos, que é aquela combinação de temperatura e tempo. Eu quero saber qual é o tratamento que faz com que as peças fiquem mais duras. Estes foram os resultados obtidos. Portanto, o que é que se está a passar aqui? Na prática, o que é que acontece? Este tratamento número 1 produziu estas 4 peças. Estas 4 peças variam, ou seja, o valor não é sempre igual. A origem da variação destas 4 peças tem a ver com uma coisa que falámos também anteriormente, que são as tais causas comuns de variação. E se o processo teve sempre os mesmos parâmetros de entrada, por que motivo é que os parâmetros de saída são diferentes? É que os resultados são diferentes? Eu desconheço, porque isto é a variação aleatória do meu processo, que é identificada então pelas causas comuns. Então, todas estas variações que estão aqui são as variações inerentes ao processo dentro de cada tratamento. As variações que existem entre um tipo de tratamento e outro, estas sim são as variações devido às causas especiais, ou seja, houve uma coisa especial que mudou aqui, foi o tratamento. Passou do 1 para o 2 e depois para o 3. Por eu ter passado do 1 para o 2 e depois para o 3, eu vi a média dos, se eu tivesse aqui um valor médio, não é? A média destes valores também alterar. E isto é devido a estas causas, uma causa especial. Qual foi a causa especial? Mudança do tratamento. Eu consegui identificar a causa. Eu aqui não identifico as causas e eles estão a variar desta maneira. O que a nova me vai fazer é o quê? É comparar a variação das causas que eu desconheço, destas causas comuns, com a variação devido às causas que eu conheço, que são as causas especiais que eu estou a fazer aqui, que é a variação dos tratamentos. Ok? Então, como é que eu coloco esta informação ou este tipo de dados no Minitab e os analiso? Simplesmente, abro aqui o Minitab, já tenho aqui a simulação feita em termos dos dados de entrada, mas vamos ver facilmente como é que isto é. Vão ver aqui tratamento 1. Teve estes 4 valores.
4 tratamentos com estes 4 valores, 89, 98, 97 e 94. Na prática estamos a falar disto. 89, 98, 97 e 94. Portanto, eu vou pôr estes 12 valores todos uns a seguir aos outros. E na prática tenho aqui os meus 12 valores. Tratamento 1, tratamento 2 e tratamento 3. Faço então a nova, boa estatística, a nova, one way porquê? Porque é só um fator, eu só estou a analisar um fator, que é o tipo de tratamento. E ele diz-me, então, onde é que estão, vou apagar isto só para fazer do início, qual é que é a resposta? A resposta, ou seja, os dados que eu estou a analisar são os do tratamento, desculpem, são os da dureza, é a dureza que eu estou a analisar, e o fator é o tratamento 1, 2 e 3. Estou a analisar qual é que é a influência que o tratamento tem na dureza das minhas peças. Carrego aqui em tratamento. Se vou ver aqui nas opções outra vez, estamos aqui outra vez a falar do tal coeficiente, o meu grau de confiança dos 95%, que é o mínimo admissível para este tipo de análise. E agora vou fazer a minha análise para verificar qual é que é a influência daquele fator do tratamento. Ao fazer isto, ele produz logo um gráfico. Repare, eu vejo aqui facilmente qual é que é o tratamento que me produz uma maior dureza, em termos gráficos. Agora quero perceber se esta dureza é ou não significativa, este aumento é ou não significativo. Daí tenho que recorrer ao tal modelo da ANOVA, que é o que está aqui atrás. É esta informação que está aqui, onde eu tenho, portanto, a análise da variância, a origem da variação. A origem pode ser dos tratamentos ou pode ser das causas comuns, que é o erro que está aqui. Os meus graus de liberdade são 11, porquê? Porque eu tenho 12 amostras, ou 12 resultados, é N-1, é o número de amostras menos 1, estão aqui 11. Tenho 3 tratamentos, portanto tenho 2 graus de liberdade. E o 9, facilmente, é 11 menos 2, é o 9, que é o erro que está ali. Tenho o Adjust SES, que é o meu soma dos quadrados, a média dos quadrados, e agora tenho aqui o F e o P. Neste caso a análise pode ser feita aqui pelo P. Qual é que é a análise que eu tenho que fazer? Sempre que este valor do P for inferior ao valor de 0,05, porque estamos a falar com os tais 95% de grau de confiança, estamos nos 95% de grau de confiança, o valor é 0,95, portanto este P crítico é 0,05, que é o que falta para os 100%. Mais uma vez, então, se este valor de P for inferior ao valor de 0,05, quer dizer que o fator que eu estou aqui a analisar, nesta coluna, onde está este P aqui respectivo, quer dizer que este fator é significativo, que este fator está a influenciar o meu processo que está a produzir aquela característica que é a dureza. Portanto, eu, através desta informação, vou concluir o quê? Concluo com os tais de 95% de grau de confiança que os meus dados ou os tratamentos que eu estou a realizar nas minhas peças estão a produzir peças com uma dureza diferente. Então eu aqui tenho esta confirmação que essa dureza é significativa e agora olho para aqui, para o gráfico, portanto eu devo sempre estar a analisar a nova primeiro e depois olhar para o gráfico e verifico então se a dureza, se o tratamento faz afetar a dureza, então qual é que é o tratamento que me origina uma dureza maior? O tratamento é este aqui, é o tratamento número 1, que em média tem um valor de 94,5 e varia entre os 100 e... Perdão, o valor está a variar, o valor máximo varia entre os 100 e os 90 e os 88. Está ali 88,7 até 100. Ou seja, se eu começar a produzir peças com o tratamento 1, em média, o valor da dureza vai variar entre 88 e 100. E eu tiro esta conclusão com 95% de grau de confiança. Portanto, isto é no caso mais simples, quando eu tenho só um fator.
caso eu tenha mais do que um fator, no caso, dois fatores, que é o caso que eu tenho aqui, em que agora tenho, estou a falar de um tratamento térmico, tenho duas variáveis, a variável temperatura e a variável tempo. Eu quero saber como é que a temperatura influencia a dureza e como é que o tempo também influencia a dureza. Para cada combinação vou pôr aqui dois resultados. Foram feitas duas peças a 300 graus com 60 minutos. Foram produzidas e mediu aqui a dureza 1 e a dureza 2, essas duas peças. O que é que eu tenho? Tenho então aqui a temperatura, com 3 níveis, há 3 temperaturas diferentes. Tempo, há 2 tempos diferentes. Aqui são os valores respectivos de cada um deles, em termos dos testes. E agora fiz para 300 graus e 60 minutos, produzi duas peças, medi a dureza e deu aqui estes valores, 95 e 92. O que é que eu quero saber? Quero saber se a temperatura e a dureza, ou uma ou outra, estão a influenciar ou não, desculpe, a temperatura e o tempo, ou um ou outro, estão ou não a influenciar a dureza das peças que eu estou a produzir. Agora existe aqui a introdução de outros conceitos. Portanto, quando eu estou a falar de ANOVAs com mais do que um fator, portanto, o que eu estou a fazer agora para dois fatores pode ser reproduzido para N fatores. Portanto, eu não estou cingido, ou não estou restrito só a comparar dois fatores diferentes. Eu agora posso ter, é o esquema normal que eu tenho quando estou a analisar um determinado processo. Tenho aqui um output, pode ser a dureza, não é? Que é neste caso. E agora tenho aqui a temperatura como entrada e o tempo. Mas eu posso ter aqui mais fatores. Posso ter aqui uma pressão, posso ter aqui... Estão a ver? Não, ao fazer a ANOVA não sou só sujeito a ter dois fatores, como é este caso. Eu posso ter 3, 4, 5, 6 ou 7 fatores. Nós havemos de ver isto em outras oportunidades mais à frente, quando estivermos a falar da ANOVA, mas neste caso estamos só a falar de dois fatores. E quando eu estou a falar de dois fatores, o que é que eu sei? Vou determinar quais são os efeitos principais, que é o que está aqui. É o efeito principal da temperatura. Quando a temperatura sobe 300 para 500, o que é que acontece com a dureza? Mas também consegue-me analisar interações. Ou seja, mostra-me como é que um fator depende do outro, tendo em conta os resultados finais. Então, tenho aqui a temperatura, tenho aqui o tempo. Neste caso, se eu quisesse saber qual é que é o tempo e a temperatura que me permitem obter o melhor resultado, eu diria, ou pões a 300 graus com 60 minutos, ou pões a 500 graus com 30 minutos. Nem sempre um tempo, nem sempre o tempo de... Desculpa, nem sempre a temperatura de 500 graus produz resultados melhores. Depende do nível onde está o outro. Isto quer dizer que os fatores interagem. Portanto, o gráfico ele também faz a análise gráfica da interação que existe entre os fatores. E normalmente, em todos os processos produtivos, normalmente há fatores que interagem. E eu, sem fazer a ANOVA, não consigo perceber o que é que está aqui a passar. Só consigo analisar isto. Portanto, ele, para além de dar o tal coeficiente de segurança, de grau de confiança que eu consigo estar a tirar as minhas conclusões, ele analisa-me interações que, de modo contrário, eu não conseguiria estar a fazer isto. Então, estamos a falar aqui deste caso, onde eu tenho também os meus 12 valores, temperaturas e tempos. E agora vamos ver como é que nós aplicamos e fazemos isto quando estamos a falar do Minitab. Muito facilmente, o que é que eu faço? Tenho aqui a temperatura, reparem, 300 graus, com o tempo, portanto, temperatura 300 com o tempo a 60, eram duas peças que aos tais 95 e 92. Era o que eu tenho aqui, são estes valores aqui, 95 e 92. Portanto, no fundo, o que é que estou a fazer? Estou a reproduzir esta tabela, mas em duas colunas. São estas duas que estão aqui. Reproduzo os meus 12 resultados. E agora, muito simplesmente, vou aqui a estatística, à nova. Já não vou a one way, porque eu não tenho só um fator, tenho dois, que é temperatura e tempo. Vou buscar esta opção que é Balance à nova. No Balance à nova, o que é que ele me diz? Eu vou apagar aqui isto, só para fazer também desde o início. Qual é que é a resposta? Ou seja, quais são os valores que tu estás a ler?
como output, e são estes aqui, da dureza 2. Vou selecionar aqui a dureza 2. E qual é o modelo que tu queres analisar? Eu quero saber a influência da temperatura, do tempo e da interação do tempo com, e aqui mete-se um asterisco, a temperatura. Portanto, a temperatura é um fator, o tempo é o outro fator. E o outro interage, e quer saber como é que o tempo interage com a temperatura. Se forem aqui outra vez as opções, aqui nos gráficos ele vai-me dizer o que é que ele quer estar a pôr no tipo de gráfico que eu estou a fazer. Então faço a minha análise. E o que é que ele me aparece aqui a dizer? Reparem, eu tenho análise da variância para a dureza 2. Qual é agora a origem? A origem pode ser devida à temperatura. Portanto, a variação da dureza pode ser devida à diferente temperatura, ao tempo que varia, à interação entre a temperatura e o tempo, ou às causas comuns de variação, que são as que estão aqui. Os meus graus de liberdade continuam a ser 11, porque eu tenho 12 peças, não é? Tenho 3 temperaturas, N-1, 2 graus de liberdade. Tenho um tempo, tenho 2 tempos, tenho 1 grau de liberdade. Os graus de liberdade da interação é o produto dos graus de liberdade dos seus componentes, portanto, temperatura vezes tempo, eu tenho 2 vezes o 1, que é igual a 2, e o 6 não é mais do que o 11 menos 2, 1 e 2. É o que sobra entre os 12 e o valor que estava anteriormente, da soma dos 3. Soma dos quadrados, média dos quadrados, valor F e P. E agora olho aqui para o P, o que é que estou a concluir? Reparem que o P era sempre. Se este valor for significativo, quer dizer que o P é inferior a 0,05. Neste caso, o que é que eu concluo? Que a temperatura influencia, a temperatura sozinha está a influenciar, tem este valor inferior a 0,05. O tempo, ao mudar o tempo, eu não vejo qualquer alteração, porque este valor é superior a 0,05. Portanto, o tempo não altera a dureza. Existe uma interação entre o tempo e a temperatura. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nem sempre uma temperatura, naquele nível, produz melhores resultados. Okay. Portanto, eu aqui consigo ver se existe ou não fatores de interação que estão a fazer com que o meu processo seja a variar. Se eu agora fizer aqui a minha análise gráfica, posso desenhar os meus efeitos principais, da temperatura e do tempo. Tenho aqui. No fundo é o que está ali a ser representado. Reparem, a temperatura influencia muito. À medida que eu estou a mudar a temperatura, está a haver uma mudança muito grande da dureza da peça. Portanto, a temperatura afeta a dureza, é significativo. E o tempo não tem qualquer influência, tem muito pouca influência no valor médio da dureza. Portanto, o tempo não está aqui a fazer nada. É o que está aqui a dizer com este valor aqui. Só que agora com este valor eu tenho a minha certeza com os tais 95% de grau de confiança. Ou seja, o tempo não influencia a dureza, a temperatura influencia, sim. E agora, como eu tenho aqui interação, vou-vos pedir para fazer o gráfico das interações. Vou aqui a estatística, faço interaction plot, gráfico de interações, e quero saber a interação entre o tempo e a temperatura. E desenho-me aqui este gráfico, que é o gráfico das interações, em que eu tenho o quê? Tenho aqui em baixo tenho a temperatura, aqui os valores médios da dureza, e cada uma destas linhas é o tempo. A representação gráfica que existe em interação é que estas duas retas se cruzam, ou que não são paralelas, no mínimo. Portanto, eu quando estou a olhar aqui para este gráfico, o que é que eu concluo? Se eu quero estar a perceber quais são os parâmetros, tempo e temperatura, em que níveis é que eu tenho que os colocar para garantir que a dureza é a maior possível, eu olhava para aqui e dizia, tenho que pôr aqui. Este valor representa o quê? Representa dureza 60, perdão, tempo de 60 com 300 graus de temperatura. Okay. Isto em média vou ficar com 93,5 de dureza.
Agora vamos supor que eu estava a querer aumentar a eficiência, ou seja, quero estar a pôr o meu processo a trabalhar com quer pôr uma temperatura maior no meu forno. Então, se eu aumentar a temperatura de 300 para 500, vamos ver aqui, os 60 minutos já não são eficazes. Já tinham que ser 30 minutos. Portanto, nem sempre. Reparem, eu ainda há bocado tinha visto aqui através do outro gráfico, através deste gráfico tinha visto que o tempo não influencia. Que é uma meia verdade. O tempo influencia porquê? Porque está a combinar com a temperatura. Porque este valor é significativo. Está bem? Não é esta aqui. É esta. O tempo, afinal, influencia. Porque se eu tiver 30 minutos, ambas com 300 graus, é melhor. Se eu tiver a 30 minutos, são boas com os 300 graus. Né? Este ponto azul é o maior destes dois. E este ponto vermelho também é o maior destes dois. 300 graus é a melhor temperatura. Mas se eu mudar a temperatura, já vou ter tempos diferentes que são mais indicados para este tipo de processo. Se eu aumentar a temperatura, eu vou ter que colocar 30 minutos. Porque 30 minutos são resultados muito melhores do que se eu estiver aqui com 60 minutos. Portanto, reparem bem, há duas informações que têm que ser trabalhadas em paralelo. Uma é a informação das interações. Se eu agora aqui puser estes dois gráficos ao lado, isto é a análise dos meus efeitos principais, que me diz que há um fator que não influencia, é outro que influencia muito. Mas como eu vi aqui que tem a temperatura e o tempo há uma interação relevante, tenho que olhar para o gráfico das interações. Então deixa cá olhar para o gráfico das interações. Então espera lá. Então o tempo não é completamente irrelevante. Porque se eu mudar a temperatura, o tempo já não pode ser de 60 minutos, já tem que ser de 30, porque senão tenho aqui um decréscimo muito grande da dureza. E assim consigo perceber qual é que é a combinação dos meus parâmetros, nos meus setups dos meus equipamentos, como é que os meus parâmetros combinam com o outro para obter a característica que mais me convém. Okay? Portanto, muito simplesmente, a parte toda dentro de som de dados é muito simples. Vão ver, são estas duas colunas. A conclusão que eu tiro e a informação que eu tiro aqui desta análise é muito melhor do que aquela análise que eu faria se fosse só fazer meramente superficial, olhar para estes valores e tentar perceber o que é que está a passar. Espero que tenha sido útil esta apresentação sobre os critérios e as metodologias da ANOVA. Qualquer dúvida que haja ou qualquer questão, podem colocar aqui também no site ou onde fazem aqui os comentários. Eu mais tarde irei de apresentar mais situações destas da ANOVA, mas com mais do que 2 fatores, 3, 4, 5 ou 6, para nós vermos a simplicidade com que este processo pode ser elaborado. Obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.